Tema da nossa mensagem nessa manhã: o maior perigo dos últimos dias. O maior perigo dos últimos dias. Quero saudar você que está através do Facebook, através do YouTube, com a graça, paz, misericórdia e amor da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que vive e reina e tem habitado em nosso coração. Amém? Mateus 24, versículo 3, versículo 4, diz assim: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Pai querido e amado, nós te louvamos, te agradecemos por essa manhã, por poder estarmos na tua casa, por poder agora estarmos aquietando o nosso coração para ouvir a tua voz. Te pedimos, Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos espirituais, tirar as escamas dos nossos olhos, abrir os nossos ouvidos, Pai, para que essa palavra penetre a ponto de dividir alma e espírito junto e medula, porque isso é o que diz a tua palavra, e que ela venha fazer os efeitos que por ti já foram determinados desde antes da fundação do mundo. Por tudo nós te louvamos, Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Que todos digam amém. Amém. Muito bem. A palavra do Senhor, ela é bem clara e ela nos deixa o finalzinho aí do versículo 4. Ele diz assim: Vede que ninguém vos engane. E o tempo que nós estamos vivendo é tempo de engano. É tempo de engano. Por isso, o tema da nossa mensagem hoje é o maior perigo dos últimos dias. O maior perigo dos últimos dias é o engano. Eu estava revisando essa mensagem agora cedo e eu estava vendo, as pessoas enchem os seus olhos por grandes templos, enchem os seus olhos por carros bonitos parados na porta. Não sou contra. Nós mesmos aqui oramos, pedimos a Deus que nos dê um local próprio para nós construirmos uma catedral aqui na Costa Verde. Não sou contra isso. Eu só digo e penso o seguinte: você que está fora, você não pode se deixar levar pelo que os teus olhos veem. Porque grandes templos, muitas das vezes, não tem palavra. Você vai ver lá muita coisa. Você vai ver o pula-pula, você vai ver as festas, você vai ver as roupas, você vai ver tudo isso. Mas e o espírito, como ele está sendo tratado? Então, nós precisamos ter... E outra coisa, nós estamos vivendo um tempo de engano. Nós estamos vivendo... Ainda há pouco estávamos comentando sobre isso aqui. Sobre alguns acontecimentos que estão chegando aí. E as pessoas, estão ficando assim, tão extasiadas com o que está acontecendo. Presta atenção no que está acontecendo. Presta atenção. Não deixe se enganar. O engano é o maior perigo para o nosso tempo. Você pode ter certeza disso. E muitas das vezes as pessoas estão... Não, mas a igreja está assim. Olha, o engano não vai acontecer lá fora. O engano não vai acontecer no mundo, na vida secular. Lá já está tudo, né? Lá já é siri cozido e samba no pé. Já é bagunça mesmo. O engano vai acontecer dentro da igreja. A apostasia vai surgir dentro da igreja. O esfriar vai surgir dentro da igreja. A falta de amor vai surgir dentro da igreja. Dentro da igreja. Porque lá fora nada disso existe mais. Colossenses capítulo 2, versículo 8. Colossenses capítulo 2, versículo 8 e versículo 18. Diz assim: tem uma advertência aqui tremenda dada pelo apóstolo Paulo à igreja de Colossos sobre os falsos ensinos. Então,
Cuidado, versículo 8, cuidado, que ninguém vos venha enredar com suas filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Então, ele já deixa um aviso aqui, cuidado, cuidado. Preste atenção no que as igrejas estão falando. Você está na igreja, preste atenção no que o pastor está falando. Sabe? As pessoas estão se distraindo com tantas outras. Estão na igreja, mas não estão na igreja. Estão na igreja, mas estão no celular. Aí, não é porque agora, né? Eu tenho aqui um celular grandão, acabei de comprar. Eu estou aqui acompanhando o culto aqui pelo celular, aí faz Shopee. Aí, peraí, deixa eu ver o que eu comprei no Shopee. Aí já esqueceu o culto. Aí daqui a pouco, tem um recado aqui no WhatsApp. Aí vai, é o TikTok. E aí quando sai, eu queria que os pastores fizessem isso, fosse para a porta da igreja e perguntasse qual foi o versículo que eu falei. Não sabe. Olha, eu não vou dizer que é 100%, claro que não é 100%, mas uma boa parte. Eu vou dizer uma minoria. Não lembraria qual foi o primeiro versículo. Não lembraria qual foi o tema. Porque não prestou atenção. E aí vem os enganos. E é nesse caminho, é nessa vertentezinha aí de você não estar atento ao que está se falando, que o engano entra. E aí vem algo assim, uma sutileza, né? Melhor. Vem algo que conquista o teu coração e aí você vai. É o famoso lobo em pele de ovelha. É aquele ditado, é o pão bolorento, bonito por fora, mas podre por dentro. E as pessoas vão nesse embalo. Então o versículo, e aí no versículo 18, ele vai falar o quê? Ninguém se faça árbitro, deixa eu confirmar, ninguém se faça árbitro contra vós outros, pretextando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum, na sua mente carnal. Ah, pastor, mas é pastor, está lá no púlpito. Mente carnal, tem muitos. Tem muitos. E eles estão lá e não ficam. Mas não está na igreja, não esqueça de um detalhe. O diabo, ele se transfigura em anjo de luz. Então, muito pastor está lá na igreja, mas no final está o quê? Com as suas vãs filosofias. Está ali para desviar e enganar, se possível, aos eleitos. O apóstolo Paulo ainda nos dá um alerta sobre lobos devoradores. Porque quando eu falo, eu não estou falando do pastor Newton. Eu estou falando do que está na palavra de Deus. É o que está na Bíblia. E o apóstolo Paulo ele nos dá esse alerta lá no livro de Atos. Atos capítulo 20, versículo 29 e versículo 30. Atos 20, versículo 29 e versículo 30. Então, ele está lá e aí ele fala aos presbíteros da igreja de Éfeso, está em Mileto, ele está ali preparando tudo, está falando a palavra de Deus. Aí no versículo 29 ele fala assim: eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens, falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então, o Senhor já deu esse alerta, ele já avisou, ele já mostrou. Pastora, pode continuar acompanhando. Não, mas olha para mim. Tá. Mas olha para mim, tá? Às vezes você olha para baixo. Para mim, para mim já assistiu. Eu pedi para ver aí quem está pelo Facebook, né? Para a gente estar cumprimentando.
Então está na mão ali da nossa querida Emanuele. E por que esse olhar? 90 e 10. Então, à medida que nós vamos nos aproximando do fim, o inimigo torna a sua investida mais feroz. Se você parar para pensar, eu já estou com isso aqui na cabeça já há algum tempo, nós estamos aí, eu falei no início, tempos grandes, né? Mas tem um louvor, eu não sei de tudo, se alguém puder depois aí, eu acho muito lindo. Igreja pequena, onde Deus falava. As pessoas não estavam preocupadas. Eu às vezes fico vendo, nós temos um pastor lá em Moçambique, a igreja dele lá é de estuque, agora está melhorando, né? Então, o pastor Mateus, e ele está lá e, olha, os irmãozinhos estão lá firme e forte, as criancinhas estão sentadas lá no canto, lá estudando a palavra, não estão preocupados, chove, eles dão lá o jeito deles, cobre a tenda. Coisa linda. Aí vão, aí você vai para o interior, o irmãozinho está para seguir isso ainda hoje. Se você andar, esse Brasil é grande, você vai ver lugares aí bem interior, e você vai ver o irmãozinho está lá com a bicicletinha dele, bota a irmãzinha na garupa e vai pedalando. Aí você mora do lado da igreja. Lá naquela igreja não tem ar-condicionado, não tem água gelada, entendeu? Muitas das vezes o banheiro é fora. É uma igreja pequena, mas os irmãos estão lá com todo amor, e nós moramos aqui, uma cidade enorme. Mas não. Ah, não posso. Hoje está chovendo. Não vou à igreja não, está muito frio. Aí vem um sol abrasador. Não, hoje está muito quente. Não tem ar-condicionado? Aquela igreja lá não tem ar-condicionado. Pastor, vive falando que eu vou botar ar-condicionado, não bota ar-condicionado. Pastor, vive falando, eu vejo faz tudo, mas ar-condicionado que é bom, aí você bota o ar-condicionado. Né? Aí bota o ar-condicionado, aí você bota o ar-condicionado, liga o ar-condicionado, aí daqui a pouco tá irmãozinho. O que foi, irmão? Ai, eu estou morrendo de frio. Irmão, fica difícil. Fica difícil. Aí Jesus fica assim, ó. Amados, as pessoas estão preocupadas com muitas coisas, estão preocupadas porque a igreja tem que ser grande, bancos confortáveis, tem que ser, a cadeira tem que ter braço para botar o bracinho, tem que ter um encosto para poder tirar um cochilinho. E a palavra, e o ouvir a palavra. O que é importante é você ouvir a palavra, é aprender, é se preparar. E aí lá atrás, lá no passado, você via isso. Igreja pequena, né? O pessoal de bicicleta, e havia conversões. Glória a Deus. De verdade verdadeira. É verdade, Né? sim. E hoje as igrejas são verdadeiros templos, são grandes, estão cheias. Elas estão cheias ou estão inchadas? As igrejas hoje, as pessoas verdadeiramente ouvem a voz do Senhor e vivem a palavra de Deus, ou estão ali para dizer, não sou crente porque é moda. Como alguns anos atrás era moda você ser católico. Todo mundo era católico. O cara, sexta-feira ele batia um tambor, segunda-feira ele acendia a vela para as almas, não sei das quantas lá, né? Mas qual é a sua religião? Eu sou católico. Aí, agora é evangélico. Não, sou evangélico. Aí sexta-feira ele bota a fita no braço, no sábado ele tira a fita, no domingo ele bota a espiga de milho, na segunda-feira ele pega o feijão. Aí na outra já não pode tomar banho de sabonete, já não pode botar perfume, porque tira o perfume de Cristo. As pessoas estão preocupadas com essas coisinhas mínimas, mas a palavra de Deus que é bom, conhecer a palavra que é bom, viver uma vida cristocêntrica que é bom, isso aí, pastor, esquece esse negócio. Estamos no tempo do fim. Estamos no tempo do fim. Se você parar para pensar e olhar, eu fico vendo muitas coisas na internet, e agora estão dizendo que vai chegar e ter uns draconianos, reptilianos, e não sei de quê, a Terra não é mais redonda, agora a Terra é um verdadeiro platô. Olha, e tem gente que está ali, caramba, viu só? Olha, antigamente a gente tinha rabinho. Cruz credo.
Evoluiu muito, graças a Deus. Tiraram o rabinho. Pessoal da Aracuca, era todo mundo parecido com a Cuca, não era a Cuca que tinha rabinho? Então era todo mundo parecido com a Cuca. Gente, as pessoas estão, sabe, estão ali, aí perdem tempo. Ganhe tempo. Leia a palavra, escute a palavra, ouça. Retenha o que é bom, também não vá nesse negócio, não, porque eu vou escutar, teu pastor fulano, teu pastor. Não, ouça e retenha o que é bom. Nós temos o nosso canal lá no YouTube, vai lá, ouça as nossas mensagens, retenha o que é bom. Retenha o que é bom. Então, amados, nós precisamos entender isso. À medida que nós vamos nos aproximando do fim, o inimigo torna a sua investida mais feroz. Mais feroz. E o que nós devemos fazer? Viver o Evangelho firmado na palavra. Inabalável na verdade, para não sermos seduzidos pela mentira. A mentira seduz. Essa é a grande verdade. Não pense você que o inimigo vai se preocupar com quem está lá fora. Você acha que o inimigo está preocupado com aquele amiguinho que está agora ali no quiosque, né? O tempo está nublado, mas ele está lá, firme e forte, tomando uma cervejinha, comendo lá um peixinho frito, está lá. Aí quando vem para a igreja, ele não pode vir à igreja porque o tempo está nublado, vai estar no temporal. Está pensando que o inimigo está preocupado com ele? Não, ele está preocupado comigo e contigo que estamos aqui. Está preocupado quando a gente saiu de casa para vir para a igreja. Ele está preocupado com você que fala a verdade, que prega a palavra. E ele vai te bombardear todo dia e toda hora para fazer com que você desista. Pode ter certeza disso. Olha, eu já vou há 30 e tantos anos de ministério. Comecei diácono, fui ordenado presbítero. Como presbítero fiquei muito tempo e pregando a palavra. Até que um dia o pastor me lembrou, precisamos ordenar o ministério pastoral. Eu não estou preocupado com isso. Aí me ordenaram ao ministério pastoral. Já vi muita coisa. Muitas pessoas já estiveram conosco e já estão fora. Muitos que diziam assim, não te largo nunca. Aonde você for, eu vou atrás. Parecia até samba. Aqueles sambas antigos. Onde você for, eu vou atrás. Eu fui e o atrás ficou para trás. Então, não se iluda com muitas coisas. Não pense você que o inimigo está se preocupando com quem está lá fora. Não, ele está preocupado contigo. A maior estratégia dele nesses últimos dias é infiltrar o engano dentro das igrejas. É a maior estratégia dele. Ele passa 24 horas programando, estudando, fazendo. Como é que eu vou fazer para infiltrar o engano na igreja? Estamos vivendo uma mistura de ideologias e filosofias humanas. A pregação da palavra com o objetivo de confundir, se possível, até enganar os próprios eleitos. Então eles pegam a palavra, né, faz uma bagunça e tenta infundir junto à palavra ideologia, filosofia humana, para, se possível, enganar até os próprios eleitos. Mas o Senhor nos deixou um aviso. Mateus capítulo 24, vamos voltar lá, Mateus capítulo 24, versículo 5. Diz o quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Ainda bem que não vai enganar a todos, né? Enganarão a muitos. Quem faz parte desses muitos aí, diga amém. Versículo 11. Aí a igreja firme e forte. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Falsos profetas. Vamos lá. Mas nós vamos ter também outros sinais. Versículo 6.
E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Você está ouvindo falar de guerra por aí? Não, né? O mundo está em paz, né? Agora já está uma paz falsa aí que já surgiu, mas aí já não estão entregando o pessoal que tem que entregar, já está dando confusão lá, o negócio do Hamas com Israel. Entendeu? Então, vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Aí a pessoa, ainda não é o fim, ainda vai piorar mais um bocadinho. Eu conheço um país que o pessoal está falando isso. Calma que vai piorar um pouquinho mais. Vai piorar ainda mais um bocadinho. Versículo 11. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Não use, né? Não use palavras torpes. Efésios capítulo 4, versículo 29. Efésios. As igrejas hoje estão preocupadas em muitas coisas, menos o ensino da palavra. É verdade. Não, pastor, tem certas coisas que não... Pastor, como é que eu vou falar contra o pecado se o maior pecador da minha igreja também é o maior dízimo da igreja? A minha suficiência vem do Senhor. Aleluia. Então, se está errado, está errado. Não estava procurando, porque eu dei uma pulada aqui e grande, hein? Tá, depois eu volto aqui. Então, 4:29. Não use palavras. 4:29 diz o quê? Essa daí era para completar o que nós vamos ver agora. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Também não se deixa levar por isso, não, sabe? Não, eu preciso falar para agradar, não. Fale a palavra do Senhor. Fale a palavra do Senhor. Não se deixe levar por filosofias, ideologias. A Bíblia é a palavra de Deus. Então não deixe você se levar por filosofias, ideologias e outras coisas mais que surgem por aí. A Bíblia é a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 3. Segundo livro de Timóteo, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 17. Aprenda a otimizar a Escritura. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus esteja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O apóstolo Paulo ele falando a Timóteo, porque ele sabia quem é sobre Timóteo. Ele conhece a tua avó, conhece a tua mãe. Então ele sabia, você foi criado no Evangelho. E aí ele deixa esse alerta. E aí lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, diz assim: Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. O que você falar, fale de acordo com os oráculos de Deus. Mas não fale para o seu engrandecimento. Que o Senhor Jesus seja glorificado através da tua palavra. Por isso que eu dei o pulo e falei, agora veríamos a Efésios 4, 29. Tá?
corroborar com o versículo que diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torta. Não fiquem. Gente, tem gente aí inventando moda. Tem igreja inventando moda. Mas você fala assim, mas pastor, eu preciso, senão como é que eu vou alcançar as pessoas? Como os nossos irmãos foram alcançados no passado? Você está aqui hoje, não foi por minha culpa, nem pelos meus lindos olhos azuis, que não são. Você está aqui hoje porque lá atrás alguém deu ouvido à palavra de Deus. Cadê as igrejas que iam para as praças? Né? Você passava lá numa praça, tinha lá um bumbo, bum, bum. Alguém louvando, alguém cantando. Cadê? Não, hoje em dia não, hoje em dia é trio elétrico. É trio elétrico. Sempre me lembro disso, uma vez lá em São João da Barra, eu, pastor Ana e Eduardo, paramos para almoçar, eu estou ouvindo um som, uma pregação, falei, deve ter uma igreja aqui perto. Condorino era não, o irmãozinho lá na praça, sozinho, com uma caixa de som, Bíblia na mão, e ele pegando a palavra. Cadê? Pastor, se eu fizer isso, vão me chamar de maluco. Problema. Se me chamar de maluco, se é pelo Evangelho, estou aí. Ah, mas eu tenho vergonha. Ah, você se envergonha, depois o Senhor vai se envergonhar de você. Entendeu? Depois o Senhor vai se envergonhar de você. Então, alguns não são da fé. Esses que não são da fé são aqueles que vão tentar de qualquer jeito tirar você do caminho. Porque eles vão ser usados lá pelo pai deles lá. Então, alguns não são da fé. Por isso dão crédito às mentiras. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Segundo livro de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 9 a 12. Diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Olha só, viu? Se é segundo a eficácia de Satanás, é porque é o filho lá das trevas. Foi colocado para isso. Gente, o Evangelho é cheio de história. Olha, eu já ouvi gente falando que Judas foi perdoado. Já ouviu também, irmão? Aí você vai na Bíblia, mas o suicida não vai dar o reino dos céus. Então, versículo 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder, e sinais e prodígios da mentira. Vai fazer sinais. E com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E por esse motivo, pois que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. E tem muitos aí que estão se deleitando com a injustiça. Sabe? Não dão crédito à verdade. Aquela igreja fala muito. Olha, não vou lá nada, aquela igreja lá é Bíblia para lá, é Bíblia para cá, é Bíblia para lá, é Bíblia para cá. A nossa palavra está na Bíblia. A nossa igreja tem um lema: se a Bíblia diz, eu creio. Acabou. Se está na Bíblia, eu creio. Se não está na Bíblia, para mim, passa de lado. Então, o intuito dos falsos profetas é destruir a igreja. Mas, tem um país aí fora, prendeu 30 pastores. China. Sim, 30 pastores. Está preso. Porque não pregou. Porque lá para pregar o Evangelho, você tem que. Essa mensagem, para mim falar ela aqui hoje, ela teria que ter ido para a mão do governo,
O governo ia ver, censurar algumas coisas e depois liberar para pegar. Porque se não falar de acordo com os oráculos deles. E nós estamos deixando aí a coisa acontecer e daqui a pouco o nosso país vai estar caminhando para isso aí também. O intuito dos falsos profetas é destruir a igreja de dentro para fora, corroendo as suas bases, lançando doutrinas estranhas. Logo, a igreja é tomada pela apostasia e pelo anátema de outro evangelho. Um evangelho maldito, que vai entrando nas igrejas, que vai corroendo as bases da igreja, de dentro para fora. A igreja, porque o mundo lança lá fora, aí o que a igreja faz? Traz para dentro. E aqui dentro agora, o que o mundo lançou lá fora e a igreja trouxe para dentro, começa a fazer o quê? Corroer a igreja. Mas como, pastor? Fácil. Vamos, domingo que vem, de manhã, nós vamos ter o culto do tudo escuro. Mas pastor, está de dia. Não, a gente vai botar um pano preto aqui, vai escurecer tudo, vai acender uma luzinha. Ah, o mundo. Isso porque a nossa igreja é de dia. Fosse de noite, apagava a luz. Aí, agora vamos... Minha querida, vem aqui, lança lá aquele louvor. Aí ela bota... Tum, 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 tum. Aí a pessoa fica... Aí acaba o tum, 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 tum. Pastor Ana, dá a benção apostólica. Ah, viu lá, a igreja é boa, viu? E o pastor é um cara legal. A japonesa botou o tum, 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 tum. A pastora foi, deu a benção apostólica. E cadê a palavra? Cadê o assim disse o Senhor? Cadê? Aonde fica a palavra de Deus? É o que está acontecendo. A igreja está sendo corroída nas suas bases. Vai sendo destruída. Devagarzinho. Com jeitinho. Vai só. Quando você percebe, você já está no embalo. Você já está no embalo. E infelizmente, pastores que conhecem a palavra estão se deixando levar. Estão se deixando levar. Existe um evangelho falso. Mateus capítulo 24, versículo 5. Vamos voltar lá no livro de Mateus. Mateus 24. Versículo 5. Porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Primeira Timóteo. Tá vindo pra cá, hein? Vamos lá aí. Vamos botar a cara aqui. 1 Timóteo, capítulo 4, do versículo 1 ao 5. 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Vemos agora aí uma saudação através de alguns tiros, mas está distante. 1 Timóteo 4, do 1 a 5. Vamos ver um lado. Tá. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônio, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graça, nada é recusado, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aí Deus cria, Deus traz, Deus dá, e aí vem o homem e fala, não pode. Não pode cortar o cabelo, não pode
usar brinco, não pode passar batom, mas as igrejas hoje em dia pode pintar o corpo todo, tudo bem. Tem igreja até mandando tatuar o número no corpo do fiel, outra mandando colocar o símbolo da igreja. Que isso? Virou gado? Né? O gado que é assim, né? Escravo. Então, por que não falam a verdade? Porque não suportam a verdade. Logo, se ele está encarregado de falar a verdade e não fala, é porque ele mesmo não suporta a verdade. Eu prefiro falar mentira. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Diz assim: amém? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos. Só algum tempo atrás, tem um tempo, tinha um líder aí, que ele ensinava como os seus pastores deviam tirar os dízimos das ofertas para o máximo possível. O pastor é famoso, pastor. Ronaldo, vamos tentar para a palavra. Então, Não, eu conheço. sim, perfeito. Tito capítulo 2, versículo 11 ao versículo 15. Então, sabe? Então aí, como é que faz? Incrível. Eu tenho uma passagem por um local desse, e tive uma experiência, depois até conto para vocês. E não foi agradável. Não foi agradável. Tito capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 15. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Diz essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade. Ninguém te despreze. Então, não suportam a verdade. Aí você pode falar até assim para mim, pastor, mas nessas igrejas aí, que o senhor acabou de citar, que os líderes ensinam, as pessoas estão lá, tem pessoas prosperando. Bom, existe algo chamado fé. Então, você semeou com fé. Agora, preste atenção onde você semeia. Porque também tem outra coisa. Não se esqueça que o inimigo das nossas almas, ele se transfigura em anjo de luz. E aí ele, o pessoal fala, ele dá para a direita e toma para a esquerda. Estão prosperando. Mas e na hora que vier as pancadas? Porque tem certos momentos que a situação fica complicada. Como que vão? As pessoas estão lá. E tem o outro lado. Tem aqueles também que não participam na casa do Senhor. Eu vou dar dízimo. O pastor é ladrão. O pastor é ladrão. Mas o tigrinho é gente boa. O Manuel lá do bar
que vende lá a cervejinha e tal, ele não está, vai lá, mas ali eu estou comprando, e aqui você está semeando. Então veja onde você semeia. E tenha cuidado. Não é só semear, é você prestar atenção no que estão falando, o que está acontecendo. Então, amados, e qual a nossa defesa contra esses ataques? Qual a nossa defesa? Estamos fundamentados na palavra? Se estamos fundamentados na palavra, essa palavra é incorruptível? 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. Primeiro livro de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Diz assim: pois foste regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual viva e é permanente. Então, segundo, ser constante no estudo da palavra. Hebreus capítulo 5. Hebreus capítulo 5, versículo 11 ao versículo 14. Diz assim: a respeito temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Entendeu? Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. A palavra de Deus, quando ela penetra no teu coração, firme, você mantém a tua vida em comunhão com Deus, leitura da palavra, oração, conhecimento, você consegue discernir o que é bom e o que é mal. O que te fortalece e o que te deixa fraco. Por quê? Porque a palavra santifica. João, capítulo 17, versículo 17. João, capítulo 17, versículo 17. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Ah, mas eu conheço o Evangelho segundo. Não tem segundo. É a palavra de Deus. Ah, tem um outro aí que é o Evangelho da igreja tal. A Bíblia. Esta é a palavra. A palavra de Deus está na Bíblia. O Salmo 119, versículo 9. Salmo 119, versículo 9. Diz assim: isso serve para os nossos jovens que hoje estão nesse mundo aí tão misturado, né? Com tantas mentiras se passando por verdade. Está aí, Salmo 119, versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Guarde puro o seu caminho, observando
segundo a palavra de Deus. A palavra do Senhor, ela não passa. Ela não passa, ela é permanente. Mateus 24, versículo 35. Mateus capítulo 24, versículo 35. Diz assim: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. E para nós encerrarmos, a palavra do Senhor, ela é âncora para a nossa vida. Hebreus capítulo 6, versículo 19. E o que é uma âncora? Uma âncora é aquela que sustenta. Sustenta. Eu todo dia de manhã eu levo o Bernardo à escola, a escola dele é lá em Junqueira. E de tarde eu vou buscar. No meio do caminho tem uma casa lá, tal, tem um cais e tem um iate que está parado lá, um veleiro, iate veleiro, está parado lá. E eu presto atenção. Às vezes eu passo, aí ele está assim. Aí às vezes de tarde eu passo, ele está assim, ele está assim, ele está em outra posição, depende da maré. Mas ele não sai daquele lugar. A palavra de Deus te sustenta. Você pode estar aqui, o pessoal está falando, mas você não sai daqui. Aqui, você está sustentado pela palavra. Você pode estar aqui e a história é outra, mas você não sai daqui. Você está ali, mas a âncora fez morada no teu coração. Ela te sustenta. É ela que te sustenta. Amém. Hebreus 6, 19. O qual temos por âncora da alma segura e firme que penetra além do véu. E aí versículo 18, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura e firme, o que penetra além do véu. Aí o Senhor diz assim: o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. Aí você está ali firme. Aí daqui a pouco você vai lá, está de um lado lá e fala: olha, se você não subir um monte, você não vai para o céu. Aí você, mas a palavra de Deus diz que o teu nome está escrito no livro da vida desde antes da fundação do mundo. O Senhor já me conhece, Ele deu a vida dele lá no Calvário. Então, lá no Calvário ele assinou a minha salvação, um preço de sangue. Peraí, tem algo de errado. A âncora não deixou você se largar para cá. Porque você está ancorado na verdadeira palavra de Deus. Aí você vai para o outro lado. Olha, semana que vem vamos ter uma vigília. Todos que estiverem aqui serão salvos. Opa, peraí, tem algo de errado. Você conhece a palavra. Ah, você tem que subir um monte. Você tem que fazer jejum. Mas Jesus já fez o jejum. Você tem que ser batizado. Você já está batizado. A partir do momento que você confessa a Cristo como seu único e suficiente Salvador, de coração. Porque tem aqueles que chegam lá na emoção. É de coração. E o teu coração o Senhor conhece. Você recebe o Espírito Santo. Tá bom? E se você recebe, você não tem... Ah, é o culto de busca do Espírito Santo. Por quê? Ele pega, esconde? Ele habita em você. Amém. Você agora tem que exercitar os dons que o Senhor tem para você. Amém. Ah, qual é, pastor? Não sei, pergunta a Deus, são vários. Dom de língua, dom de cura, dom de profecia, dom de interpretação, vários. Então, amados, nós temos que estar alicerçados na palavra. A palavra é a âncora da nossa vida. Ó, catucada do inimigo, você vai receber todo dia. Para você trilhar para um lado, para você trilhar para outro. Mas se você tiver
ancorado na palavra, você vai estar igual o Vereiro Iate que eu vejo todo dia, eu fico admirando. Ele não só ele tem. E olha, pode ser que for, tem uns grandões aí, que são os graneireiros que vêm para pegar minério aqui perto, estão lá enormes, também estão lá parados. Uma hora está assim, outra hora está assim, outra hora está assim, outra hora está assim, mas eles não saem da âncora. A âncora tem que fazer parte da sua vida. A âncora para a tua vida é a palavra de Deus. Essa aqui é a âncora que sustenta você. Não é o que o filósofo fala, o sociólogo fala, o ideologista fala, as modinhas que o mundo apresenta. Não, não, não. É a palavra de Deus. Essa é que sustenta a tua vida. Essa é que sustenta. A palavra deve estar diariamente em nossa mente. Diariamente em nossos lábios. Diariamente em nosso coração. Ela é a nossa guarda. Ela é a nossa referência segura e firme na luta contra o engano. Que ninguém vos engane. O tempo está perigoso. O engano está aí. Mas o Senhor está te chamando nessa manhã a você ancorar a sua vida na palavra dele. Você que está de forma online, que talvez tenha dado uma passeada lá fora, é tempo de regressar. É tempo de ancorar a tua vida na palavra. Cuidado com as vãs filosofias. Cuidado com os ensinos errados. Cuidado com os ensinos que tentam a todo custo te levar e te desviar do caminho do Senhor. Eu posso dizer para você uma coisa, essa manhã é uma manhã de recomeço. Essa manhã o Senhor está te chamando para viver um novo tempo. Quanto maior a intimidade com essa palavra, maior a maturidade que adquirimos e mais vitórias alcançamos. Pastor, mas eu vou viver uma vida agora sem problemas. O Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Bom ânimo você consegue com a palavra de Deus, ancorado na palavra de Deus. Guarda essa palavra no teu coração nessa manhã. Nós estamos, hoje é dia 19 de outubro. Estamos aí a poucos passos para o início de um novo ano. Um ano que está todo mundo falando, já começou os corre-corres de política, disso, daquilo e daquilo outro. Não se deixe levar por nada disso. Leve-se pela palavra. Ancore a sua vida na palavra de Deus. Porque essa é a vontade de Deus para a tua vida nessa manhã. Vamos fechar os nossos olhos. Pai querido e amado, nós te louvamos, Pai, nós te agradecemos. Guarda-nos e orienta-nos, Pai. Possamos caminhar todos os dias de acordo com a tua verdade. Possamos ouvir sempre a tua palavra. Possamos aprender cada vez mais de ti. Possamos olhar, Pai, com certeza de que tu estás nos guardando. Obrigado, Senhor Deus. Eu já te agradeço por essa semana. Uma semana vitoriosa. E o teu amor é como a doce água que vem a mim, como em meio a um deserto, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir verdes pastos, como um orvalho que desce em plena terra seca e dela faz surgir paz a teus filhos, verdes pastos. Quero fazer valer tua palavra em mim.
o doente tenha onde se curar. Que haja cura nessa manhã, Pai querido. Quero fazer valer tua palavra em mim, para que o mundo saiba que tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor. Tu és Senhor Jesus. Tu és Senhor. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora e salvadora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolações do Santo Espírito da promessa habite em tua vida e no seio de tua família, não só hoje, mas para todo sempre. E quantos creem e recebem, digam amém. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Graça e paz, uma semana abençoada. Nós somos o Núcleo Avançado Cristo Vive, aqui na cidade de Mangaratiba. Graça e paz.